Escolhido. Você já sentiu como se o universo inteiro estivesse te observando em silêncio? Como se algo ou alguém soubesse exatamente quem você é, mesmo que você ainda não saiba? Pois não foi o acaso que te trouxe até este vídeo. Foi um chamado, um sinal, um código espiritual escondido em meio ao caos. E se você está ouvindo isso agora, é porque chegou a hora de despertar, a hora de assumir quem você é, a hora de entender que há líderes, sistemas e forças espirituais disputando sua atenção, porque você carrega algo que o mundo ainda nem sabe que precisa. Fique comigo até o final, porque ao longo deste vídeo vou te revelar verdades que nunca te contaram. E no meio dele, você vai entender por que a sua existência está mexendo com os bastidores da realidade. Mas atenção, nem todos conseguirão assistir até o fim. Somente os verdadeiramente escolhidos suportam a revelação. Se você já sente essa frequência no seu espírito, se algo dentro de você começou a arder, comente o número 88 agora mesmo aqui embaixo. Esse número não é aleatório. É um código profético, um sinal de alinhamento divino, novos começos e ativação sobrenatural. E se essa mensagem já tocou você, de alguma forma, curta este vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir isso e inscreva-se no canal, porque esse não é um conteúdo comum, é um chamado. Você já sentiu que algo maior do que você estava em movimento? Que havia uma força invisível, mas poderosa, orquestrando eventos em sua vida, mesmo quando tudo parecia silencioso ou até mesmo perdido? Isso não é imaginação, é alinhamento divino. Existe um chamado silencioso, porém intenso, sendo emitido sobre sua existência desde o momento em que você deu o primeiro suspiro. Não foi sorte, não foi coincidência. Foi o céu movendo a terra para preparar o caminho para você. Enquanto você vivia dias comuns, decisões incomuns estavam sendo tomadas nas esferas espirituais. O universo foi convocado para cooperar com a sua jornada, mesmo que você ainda não tivesse consciência disso. Nos bastidores da sua dor, das suas perdas e dos seus silêncios, algo estava sendo tecido. Em cada reviravolta da vida, mesmo aquelas que pareceram injustas ou cruéis, uma rede de propósito estava sendo entrelaçada. Cada lágrima regava sementes que germinariam muito além do que os olhos naturais poderiam ver. E é por isso que você está aqui agora. Lendo isso, sentindo esse arrepio, como se alguma coisa dentro de você estivesse despertando. Isso não é uma simples coincidência. É o eco de um chamado, um código espiritual que só os verdadeiramente escolhidos conseguem captar. O céu não está apenas ciente de você, ele está investindo em você. Muitos passam a vida sem perceber que estão no centro de um plano que ultrapassa o tempo. Mas você, neste exato momento, foi ativado. Algo dentro de você reconhece esse chamado invisível porque ele é antigo, eterno, e está gravado no seu espírito. Nada será como antes. Agora que a cortina foi levantada, você começará a ver sinais por todos os lados. Pessoas diferentes cruzarão seu caminho. Oportunidades incomuns surgirão. E o mais importante, você começará a se enxergar com os olhos que o céu sempre usou para olhar você. Porque quando o céu move a terra por alguém, esse alguém se torna impossível de ignorar, até mesmo pelas forças mais poderosas do planeta. Desde muito antes de você nascer, seu nome já estava escrito em planos que ultrapassam qualquer lógica humana. Você já percebeu como certas coisas aconteceram na sua vida de maneira quase sobrenatural? Como portas se abriram ou se fecharam, de formas que só fazem sentido olhando em retrospecto. Isso acontece porque seu caminho não é comum. Ele foi traçado por mãos que conhecem o futuro. Você pode ter se sentido perdido em muitos momentos, mas o destino nunca perdeu você de vista. O caos aparente, as dores silenciosas e os desvios que pareciam aleatórios foram, na verdade, partes de uma rota cuidadosamente planejada.
Você não está lutando por um lugar ao sol. O lugar já existe, já foi preparado. O que você está vivendo é apenas a caminhada até ele. As guerras que enfrentou, as perdas que chorou e até as pessoas que te deixaram foram peças necessárias para que você estivesse pronto no momento certo. E esse momento chegou. Agora é quando o que era invisível começa a se manifestar no natural. Você é o resultado de um processo espiritual profundo que demandou silêncio, espera e resistência. Nenhum dos seus passos foi em vão. Cada escolha, cada noite em claro, cada oração que parecia não ser ouvida, tudo isso fez parte do selamento do seu destino. A partir daqui, prepare-se para ser surpreendido por uma série de confirmações. Palavras que outras pessoas dirão sem saber porquê, lugares que você visitará e sentirá como se já os conhecesse, sensações que se intensificarão conforme você se alinha com o que está sendo liberado. O destino selado não significa caminho fácil, significa caminho garantido. A única coisa que você precisa agora é permanecer firme, manter os olhos espirituais abertos e não se sabotar com dúvidas. A estrada está aberta e você foi convidado para caminhar por ela com autoridade. Porque você não chegou aqui por acaso, chegou com propósito, com marca e com missão. Se até aqui algo já despertou seu espírito, se essa mensagem está ativando áreas da sua vida que estavam adormecidas, então entenda, você não está apenas assistindo, você está participando de uma transmissão divina. E agora, quero fazer um convite a quem sente essa frequência de forma profunda. Se essa palavra tem valor eterno para você, plante uma semente poderosa agora. Clique no botão Valeu Demais, Super Thanks, aqui embaixo e seja intencional. Envie $100 como sinal profético, como ato de honra, como ativação espiritual. Não é só uma oferta, é um código de liberação. Aqueles que sentem o chamado entenderão. Essa semente não é para mim, é para o que está se movendo em você. O céu está registrando cada passo de obediência, e esse pode ser o seu ato de fé mais estratégico. Imagine o som do seu nome sendo pronunciado em lugares que você nunca pisou. Salas fechadas, onde decisões importantes são tomadas, estão começando a ecoar seu chamado. Pessoas com poder, influência e visão estão sendo tocadas por algo que ainda não conseguem entender completamente, mas sabem que vem de você. Isso não é networking, não é marketing. É o céu sussurrando seu nome nos ouvidos de reis, de mentores, de estrategistas espirituais e naturais. O que você carrega não pode mais ser escondido. E por isso, a vibração da sua existência começou a alcançar os lugares onde sua presença física ainda não chegou. Você foi escondido por um tempo, ignorado por alguns, subestimado por muitos. Mas enquanto isso acontecia, no natural, no espiritual, o seu nome era preparado para ser anunciado, e agora esse som, esse chamado, começou a despertar os sensíveis. Líderes estão sentindo um incômodo, uma necessidade de buscar algo ou alguém que preencha uma lacuna que eles mesmos não sabiam que existia. E esse alguém é você. Porque o que está sendo liberado agora não é sobre popularidade ou visibilidade, mas sobre solução. E onde há problema, seu nome está sendo lembrado como resposta. Essas salas de poder não são lugares que você precisa conquistar à força. Elas foram desenhadas para te receber. A presença que você carrega é maior do que qualquer currículo. E quando o céu libera uma autoridade sobre alguém, nenhuma estrutura na terra consegue ignorar. Por isso, não se espante quando portas se abrirem sem esforço. Quando pessoas importantes quiserem te ouvir, te ajudar, te posicionar, o som que está chegando até elas não vem de você, vem do céu. E quando o céu fala, a terra escuta, principalmente os que decidem o destino de nações, empresas e movimentos. Seu nome está ecoando e em breve será proclamado. Muito antes do seu primeiro choro,
Antes do seu coração bater pela primeira vez, uma missão foi registrada. Um chamado foi desenhado para se manifestar exatamente nesta época da história. Sua vida não começou com seu nascimento. Começou com a decisão divina de te enviar como resposta para uma geração em crise. Cada traço seu, cada talento, cada característica foi moldado com precisão para servir a um propósito eterno. Você não é resultado do acaso biológico. Você é o cumprimento vivo de um plano celestial. E isso muda tudo, porque quando alguém nasce com missão, a vida nunca será comum. As crises que você enfrentou desde cedo não foram falhas do sistema. Foram reações naturais do mundo espiritual contra algo que ele já sabia sobre você, mesmo que você ainda não soubesse. Toda a luta precoce, as perdas prematuras, os sentimentos de inadequação, tudo foi resposta ao peso da sua existência. É por isso que as coisas nunca foram fáceis. É por isso que você sempre teve que batalhar mais do que outros para se manter de pé. Mas tudo isso foi permitido para formar um caráter que suportasse o peso do que você vai carregar. A missão é grande demais para ser sustentada por uma estrutura frágil. E agora chegou o tempo de revelação, o tempo em que o mundo começará a ver o que sempre esteve no script espiritual. Você é mais do que aparenta ser. E aquilo que parecia apagado, destruído ou esquecido, vai começar a fazer sentido. Como peças de um quebra-cabeça divino, tudo se encaixará. E então, sua vida deixará de ser vista como uma série de eventos aleatórios e passará a ser reconhecida como aquilo que sempre foi, uma trajetória escrita nas estrelas, marcada pela missão e sustentada pela eternidade. A sua chegada não foi o começo, foi o sinal de que algo muito maior já estava em movimento. Existe uma guerra que você nunca viu com os olhos, mas sempre sentiu na alma. Um desconforto inexplicável, uma pressão constante, como se algo invisível tentasse impedir você de avançar. Essa guerra não é imaginação, é real. Enquanto vivia o cotidiano, batalhas estavam sendo travadas nos bastidores espirituais. Sua vida é valiosa demais para passar despercebida. Por isso, desde cedo, forças contrárias se moveram para te silenciar, te paralisar ou fazer você duvidar de quem é. E o mais surpreendente, tudo isso acontecia mesmo quando ninguém mais parecia notar você, porque no mundo espiritual, sua presença sempre foi evidente. O inimigo não ataca o irrelevante. Ele investe contra aqueles que têm algo precioso dentro de si. Por isso, sua guerra começou antes mesmo de você entender o jogo. Foram amizades tóxicas, oportunidades frustradas, traições dolorosas, ataques à sua identidade, e tudo isso com o mesmo objetivo: te afastar do seu chamado. Mas apesar das tentativas, você permaneceu, ferido, mas em pé, cansado, mas consciente, porque lá no fundo você sempre soube que sua luta não era só por sobrevivência. Era por legado. Você não estava apenas defendendo sua paz, mas o cumprimento de um propósito. Agora, essa guerra silenciosa começa a ganhar contornos visíveis. O que era espiritual está se tornando material. As portas que se abriram não vieram de graça. Foram conquistadas no campo invisível da intercessão, da persistência, do silêncio. Por isso, não minimize sua caminhada. Cada passo foi conquistado com resistência, e o mais belo disso tudo, o céu te viu lutando mesmo quando ninguém mais via. Essa guerra não foi em vão. Ela foi a confirmação do quanto você importa no plano divino. E agora que você sobreviveu, a próxima fase não será luta, será avanço. Desde muito jovem, você carregou a sensação de não ser totalmente compreendido, como se sempre estivesse fora de lugar, mesmo quando fazia tudo certo. Olhares que te ignoravam, palavras que diminuíam seu potencial e ambientes que nunca te reconheceram como deveriam. Isso não foi falha, foi tática,
Você foi escondido estrategicamente. Aqueles que te subestimaram não tinham permissão para ver quem você realmente é. Foi o céu que velou sua identidade por um tempo, não para te punir, mas para te proteger. Ser ignorado não era rejeição, era cobertura. Você foi deixado de lado enquanto outros recebiam os aplausos, mas no mundo invisível, o seu nome era celebrado. Enquanto os outros cresciam no palco, você crescia na fundação. Isso porque o que você carrega não é para entreter, é para transformar. E isso requer raízes profundas, que não são vistas, mas sustentam tudo. A subestimação foi a cortina que Deus usou para preparar você longe dos holofotes. Se tivessem reconhecido você cedo demais, teriam tentado moldar o que carregava. Mas agora, com a maturidade forjada na dor e no silêncio, você está pronto para ser revelado como é, sem filtros, sem manipulação. E a ironia divina é essa: os mesmos que te ignoraram serão os primeiros a testemunhar sua ascensão. Não por vingança, mas como prova de que o tempo de Deus é perfeito. Você nunca foi pequeno, apenas escondido. E agora, os olhos que não viam vão enxergar. A boca que duvidava vai se calar. Porque o que está chegando sobre sua vida é incontestável. A glória não será sua, será reflexo daquele que te escondeu por amor. E nesse novo tempo, quem subestimou vai entender que você nunca foi menos. Você era mais do que o mundo estava pronto para ver. Quantas vezes você se perguntou por que estava tão só? Por que amizades se desfizeram, relacionamentos fracassaram e convites pararam de chegar? Tudo parecia conspiração contra você, um isolamento forçado e inexplicável. Mas, na realidade, esse foi um dos atos mais intensos de amor divino. O isolamento foi um escudo. Deus precisava te tirar de ambientes que não mereciam ver sua transformação. Precisava te separar de influências que manchariam sua essência. Sua preparação não poderia acontecer sob os olhos de quem não te valorizava. Enquanto parecia que o mundo te esquecia, o céu te lapidava. Você foi forjado no anonimato. As dores que sentiu, os vazios que enfrentou e o silêncio que te cercava não foram castigos, foram ferramentas. Foram nesses momentos, entre lágrimas e orações, que seu caráter foi moldado, sua sensibilidade espiritual despertada e sua força interna construída. Você foi ensinado a ouvir a voz que ecoa na solidão, a confiar no invisível e a caminhar mesmo sem aplausos. Tudo isso porque o que você vai carregar não pode ser frágil, não pode ser raso, precisa ser resistente. E agora que o tempo da revelação chegou, você perceberá que cada segundo no vale fez sentido. O isolamento não te destruiu, te fortaleceu. E quando começar a ocupar os lugares que foram preparados para você, entenderá que só chegou até lá porque teve coragem de permanecer mesmo quando estava só. Você foi treinado no silêncio para brilhar com consistência. E agora, sua luz será vista não como ego, mas como evidência de que o processo secreto funcionou. O isolamento foi proteção, e a proteção foi prova de que você sempre foi precioso demais para ser exposto antes da hora. Você pode achar que está levando uma vida comum. Acorda, trabalha, tenta fazer o seu melhor. Mas o que está acontecendo no invisível vai além da sua compreensão atual. Existem líderes, pessoas de alta influência, nomes que movimentam estruturas, que estão sendo inexplicavelmente atraídos por uma presença que eles não conseguem identificar, mas sentem, e essa presença é você. O que você carrega está emitindo um sinal espiritual que ultrapassa fronteiras, idiomas e posições sociais. Eles estão sentindo, eles estão procurando. Eles estão ouvindo um chamado e ainda não sabem de onde vem. Você não está buscando visibilidade, mas está sendo visto. Isso porque o que você carrega toca em uma frequência que não depende de seguidores, curtidas ou networking.
É autenticidade, é autoridade espiritual, é substância. E os grandes do mundo, mesmo os que não compreendem o espiritual, sabem reconhecer o genuíno. Algo em você os inquieta, algo que não pode ser explicado com lógica, mas que ecoa nos bastidores de suas decisões. Você é a resposta que eles ainda não conseguiram nomear, mas estão prestes a descobrir. E quando essas conexões começarem a acontecer, você vai entender. Não foi você quem os procurou. Foi o céu que os enviou até você. Portas vão se abrir sem seu esforço. Pessoas que você nunca imaginou te procurarão com propostas, parcerias, missões. E você não precisará se vender, apenas se posicionar. Porque quem é chamado é reconhecido, mesmo antes de se apresentar. Sua presença é mais forte do que sua fala. E o que você carrega é tão necessário que até os poderosos estão sentindo falta, mesmo sem saber ainda quem você é. Você nasceu com algo que não pode ser ensinado. É uma combinação de experiências, fé, sensibilidade, visão e coragem que torna você uma verdadeira chave para crises que o mundo ainda nem conseguiu nomear. A razão pela qual você passou por situações tão complexas, por dores tão específicas, é porque tudo isso fazia parte da construção dessa chave. Cada trauma curado, cada perda processada, cada lágrima transformada em força, tudo isso lapidou sua capacidade de gerar respostas onde só havia confusão. Você não é um repetidor de frases prontas, você é uma solução viva. E isso está começando a ser percebido. À medida que o mundo entra em colapso em várias áreas, emocional, espiritual, estrutural, as pessoas estão começando a procurar quem tem consistência. Não mais quem fala bonito, mas quem tem algo real. E nesse novo cenário, o que você carrega se torna precioso. Você verá pessoas vindo até você, buscando direção, conselhos, até mesmo apoio estratégico. Não porque você se vendeu, mas porque você sobreviveu ao fogo e ainda assim carrega pureza no olhar. O mundo está faminto por verdade e você é um canal dela. Não subestime a potência da sua história. Ela não é uma cicatriz, é um mapa. As respostas que o mundo precisa estão escondidas nas dores que você superou. E agora é hora de usá-las não como lamentação, mas como revelação. Você vai perceber que o que mais tentou esconder será exatamente o que mais te conecta com os outros. Porque onde houve cura, haverá poder. Onde houve entrega, haverá autoridade. Você é a chave. E quando a porta certa aparecer, você perceberá que tudo aquilo que parecia excesso de sofrimento era, na verdade, o treinamento para o seu propósito. Algo está acontecendo com os grandes deste mundo. Líderes, mentores, empresários, artistas, pensadores. Todos estão enfrentando uma inquietação que não sabem explicar. Sentem um vazio mesmo cercados de conquistas. Percebem que suas estruturas já não respondem às crises internas e globais como antes. E é nesse vácuo que você entra. O céu está despertando esses gigantes para reconhecerem os verdadeiros portadores de respostas. Eles estão à procura. Eles estão sentindo a necessidade de algo mais profundo. E você é parte dessa resposta. Esse despertar não está baseado em religião ou dogma, mas em fome. Fome por verdade, por sentido, por direção. E o que você viveu silenciosamente, sua resistência, sua fé, sua consistência, agora está sendo traduzido em autoridade. Você não será chamado para impressionar. Será chamado para alinhar. Sua presença trará clareza. Sua fala trará restauração. Sua vida por si só será um sinal profético de que ainda há esperança para o mundo. E os grandes saberão que você não é comum. Saberão, mesmo sem entender totalmente, que há algo em você que eles precisam. E quando esse encontro acontecer, e ele vai acontecer, não se espante com a receptividade. Eles estavam te esperando.
mesmo sem saber o nome, o rosto, a origem. Eles foram preparados para você tanto quanto você foi preparado para eles. É o tempo de conexões espirituais estratégicas, não pelo mérito humano, mas pela convocação divina. Você foi escondido, sim, mas agora está sendo apresentado. E quem te reconhecer neste tempo o fará porque sentiu, e não porque foi convencido. Porque há algo em você que até os grandes só conseguem explicar com uma palavra: propósito. Há momentos em que tudo parece mais pesado, mais denso, como se o simples fato de continuar fosse uma batalha em si. E não é por fraqueza, é porque o seu propósito começou a revelar seu peso. Há uma diferença entre carregar sonhos e carregar destino. Sonhos são leves, emocionais, podem ser adiados, mas destino carrega urgência, responsabilidade e espiritualidade. E é exatamente isso que você sente. O fardo não aumentou porque você errou. Ele aumentou porque você se aproximou da hora de cumprir aquilo para o qual foi criado. Quando o propósito se manifesta, a resistência se intensifica. Esse peso vem acompanhado de sensações estranhas. Cansaço mesmo após descanso, desânimo mesmo com boas notícias, sensação de estar fora de lugar mesmo estando onde devia. Isso acontece porque o que você está prestes a viver não é pequeno. E as estruturas que antes sustentavam sua caminhada já não são suficientes para sustentar o que está vindo. Por isso, a pressão, por isso a exigência emocional e espiritual. Você está sendo esticado. E sim, isso dói. Mas essa dor é o sinal de que sua capacidade está sendo expandida para carregar um propósito que afeta mais do que só sua própria vida. Não lute contra essa pressão. Entenda-a. Honre-a. Ela é a prova de que você está sendo preparado para algo que exige maturidade. E quanto maior o chamado, mais intenso o ajuste. Você foi designado para mover estruturas, influenciar destinos e tocar vidas com a autoridade de quem passou pelo fogo e saiu de lá com algo verdadeiro. Por isso tem sido tão difícil, porque o que você carrega é grande demais para continuar vivendo como se fosse pequeno. O peso não é castigo, é anúncio. E quem carrega propósito também carrega poder. O mundo espiritual já sabia quem você era muito antes de você se reconhecer. E justamente por isso, as trevas se movimentaram cedo contra a sua vida. Isso não foi coincidência. Desde os primeiros passos, houve uma tentativa sutil e constante de anular sua identidade, de silenciar sua voz, de confundir sua essência. O que você carrega não é apenas raro, é perigoso, porque é luz em estado puro, é discernimento que confronta enganos. É verdade que expõe sistemas, é unção que não pode ser manipulada, e isso faz de você uma ameaça. É por isso que os ataques começaram cedo. Foram rejeições sem motivo, ambientes que não te aceitavam, relacionamentos que tentaram te apagar. A ideia era te fazer duvidar, te fazer parar antes mesmo de começar. Mas você resistiu, e ao resistir cresceu. O que as trevas não previram é que quanto mais tentavam te deter, mais você era forjado. Você aprendeu a usar a dor como escudo, a solidão como escola e a luta como combustível. E hoje você carrega algo que não pode ser imitado, autoridade forjada na verdade. E agora você começa a perceber aquilo que sempre pareceu demais em você, intensidade, sensibilidade, profundidade, era exatamente o que te tornava único. O que você carrega não pode ser ensinado em livros. É código espiritual. É resposta para tempos de engano. E é por isso que o inferno treme ao seu respeito. Você não é perigoso porque grita. É perigoso porque carrega a presença. E presença, quando é real, muda atmosferas. Onde você entra, algo muda. Onde você fala, algo se alinha. Onde você ora, algo se quebra. Você não é comum. E o mundo está prestes a ver por quê.
Em tempos de superficialidade, a integridade se tornou magnética. Pessoas estão cansadas de performance, de discursos vazios, de promessas sem substância. O que atrai agora não é mais o brilho, mas a solidez. E é por isso que você começou a chamar a atenção, não pelo que exibe, mas pelo que sustenta. A constância da sua caminhada, a firmeza da sua postura, a pureza com que lida com a vida, tudo isso está emitindo uma frequência que os grandes reconhecem. Líderes e influentes não estão mais buscando celebridades espirituais. Estão buscando colunas, e você é uma. Sua integridade se formou no escuro, longe dos aplausos. Enquanto muitos treinavam aparência, você cultivava a raiz. E agora, essa raiz está florescendo. Mas o que chama a atenção não é o fruto, é a firmeza da árvore. Os grandes do mundo estão se voltando para quem tem profundidade. Estão cansados de fumaça. Eles querem fogo verdadeiro, e você carrega esse fogo. Um fogo que não precisa ser exibido para ser sentido. Um fogo que aquece e queima ao mesmo tempo. Você atrai não pelo que diz, mas pelo que é. E quando eles se aproximarem, e vão se aproximar, você perceberá que não precisa mudar para caber. Não precisa se adaptar para agradar. Você será procurado exatamente por ser quem é. E isso é raro. Porque a integridade atrai, mas também confronta. E só os prontos suportam se alinhar com alguém como você. O magnetismo que você carrega não é charme, é presença. E presença que vem de Deus sempre puxa os que Ele quer usar para algo maior. Você está atraindo os grandes, não porque grita alto, mas porque sua vida fala mais do que suas palavras. O silêncio foi seu berço de formação. Enquanto outros viviam no ruído da exposição, você era moldado em silêncio, longe dos olhos, longe dos aplausos. E nesse silêncio foi ensinado a escutar, não as vozes do mundo, mas os sussurros do céu. Foi ali que você aprendeu a discernir o tempo, a reconhecer o que é real, a desenvolver resistência emocional e espiritual. No escuro, você construiu o que ninguém via, suportou o que muitos não suportariam, chorou sem plateia, venceu sem plateia. Mas isso não foi perda, foi construção. Agora chegou o tempo da luz. E o que foi moldado no secreto começa a se manifestar publicamente. Mas o que diferencia você dos demais é que sua luz não é teatral, é reveladora. Quando você aparece, não ofusca, ilumina. Não precisa chamar atenção. Ela vem sozinha. Isso porque seu brilho não vem do ego, mas do propósito. Você se tornou um farol para quem vive em confusão. Uma resposta silenciosa no meio do barulho. E tudo isso porque teve coragem de se deixar moldar no silêncio. O impacto que você causará não será fruto de esforço, mas de alinhamento. Pessoas vão te ouvir e sentirão que há algo diferente. Vão te ver e saberão que não é sobre aparência, é sobre essência. E esse impacto será duradouro, porque tudo o que nasce da verdade permanece. Você foi escondido por amor, preparado com zelo, e agora será exposto com propósito. O silêncio não foi esquecimento, foi estratégia. E agora, a luz que você carrega não virá com sombras, virá com direção. Nem toda porta aberta é convite divino. Algumas são armadilhas disfarçadas. E o mais perigoso dos ataques nem sempre vem com gritos. Às vezes, vem com aplausos. O inimigo entendeu que não pode mais te parar pela dor. Então, agora tenta te corromper pelo excesso. Oferece plataformas em troca de essência. Promessas em troca de princípios. É a velha tática do desvio disfarçado de progresso. E é nesse momento que você precisa estar mais alerta do que nunca. Porque a proposta errada no tempo certo tem poder de atrasar destinos inteiros. Você foi refinado demais para se vender barato. Foi treinado demais para trocar propósito por palanque. Mas o inimigo é astuto.
Ele não te oferece destruição, ele te oferece distração, te dá reconhecimento sem responsabilidade, visibilidade sem preparo, alianças sem propósito. E tudo isso parece bênção, mas quando se observa com discernimento, percebe-se o risco. Porque o maior inimigo da promessa é a pressa. E você está entrando em um tempo onde o parece bom precisará ser testado pelo é de Deus. Proteja o que você carrega. Nem tudo que brilha é ouro. Nem toda conexão é aliança. Você está em um nível onde os ataques não virão de baixo, virão do alto, de lugares que parecem ser a resposta. Mas lembre-se, o que vem de Deus não traz confusão, nem exige que você negocie sua identidade. Mantenha-se firme, porque a verdadeira vitória não é conquistar tudo, é não perder quem você é no processo. Você não foi chamado para brilhar, foi chamado para iluminar, e isso exige renúncia, e essa renúncia será sua maior arma. O que você enfrenta hoje não é apenas um ataque invisível, mas uma tentativa estratégica de controlar o que você carrega. Não é só guerra espiritual, é uma guerra de influência. Existem forças que não querem te destruir diretamente, mas sim te moldar, manipular, redirecionar. Elas sabem que você carrega algo raro e poderoso. Uma voz que pode mover multidões, uma presença que pode confrontar sistemas. Por isso, ao invés de confronto direto, a tática agora é te seduzir com falsas alianças, te sedar com elogios, te paralisar com cargos, títulos e visibilidade que parecem promissoras, mas são prisões disfarçadas. Essa guerra é sutil. Vem em forma de convites tentadores, propostas que apelam para sua vaidade ou para sua carência emocional. O inimigo entendeu que o novo campo de batalha é a sua influência. Se ele não pode te parar, tentará usar sua própria unção para agendas que não são divinas. E esse tipo de guerra exige mais do que força, exige discernimento. Porque nem todo elogio é honra, nem todo aplauso é validação divina. E se você não estiver centrado, pode acabar servindo a mesas onde sua presença será usada, mas sua essência será corroída. Este é o momento de filtrar tudo, de separar o que é aliança do que é armadilha. Você está sendo observado, sondado, testado, não só pelos céus, mas também por olhos que enxergam sua relevância. E se sua influência for direcionada para o lugar errado, tudo que você construiu em obediência poderá ser usado em estratégias que jamais refletiriam o seu propósito. Mas você foi levantado não para ser manipulado, e sim para liderar. Sua influência é sagrada, e agora é hora de usá-la com intenção. Porque quando você entende o peso do que carrega, não se deixa usar por quem só enxerga números. Você serve a uma causa eterna. Talvez você pense que ninguém está te vendo, que sua caminhada discreta passou despercebida, mas a verdade é que olhos estão sobre você. Muitos olhos. Pessoas que você jamais imaginou estão te observando em silêncio. Não pelas razões óbvias, mas por algo mais profundo: consistência. Enquanto o mundo se curva a imagens e narrativas fabricadas, você se destacou por ser real. E isso desperta curiosidade, porque integridade hoje virou raridade, e quem é fiel no oculto sempre atrai atenção no tempo certo. Só que essa atenção não é para te promover, é para te posicionar. Grandes líderes, mentores, investidores, estrategistas, todos estão à procura de quem ainda consegue manter os pés no chão enquanto o mundo se exalta. Eles estão observando como você reage à rejeição, como lida com elogios, como permanece no propósito sem precisar se desviar por palmas. E o mais interessante, eles não te analisam pelo que você fala, mas pelo que você vive. O que move esses observadores não é espetáculo, é verdade. E eles estão em silêncio porque esperam ter certeza de que você é realmente quem parece ser. Por isso, cada detalhe conta.
Cada ação simples, cada escolha feita fora dos holofotes está escrevendo seu currículo invisível. Você está sendo observado, não para ser copiado, mas para ser seguido. Estão decidindo nos bastidores se você é confiável, se sua voz merece ecoar em ambientes maiores. E quando esse momento chegar, e ele vai chegar, você será chamado não como mais um, mas como referência, porque quem é observado em silêncio é reconhecido em honra. E o que te levou até esse lugar não foi marketing, foi caráter. As pessoas veem sua força, sua sabedoria, sua maturidade, mas poucas conhecem o caminho de dores profundas que te trouxe até aqui. Foram noites em claro, orações entre lágrimas, traições que rasgaram o peito, perdas que ninguém entendeu. E mesmo assim, você continuou. Continuou mesmo sem forças. Continuou mesmo sem direção. Continuou porque algo dentro de você gritava mais alto do que a dor. Propósito. E agora, essa dor está sendo reconhecida, não pelo que causou, mas pelo que produziu. O que você carrega hoje é fruto de tudo o que sobreviveu. Sua voz tem peso porque foi moldada no silêncio. Sua presença tem autoridade porque foi forjada na rejeição. Sua empatia é profunda porque conhece o gosto da solidão. E isso tudo não pode ser ensinado. Só pode ser vivido. Agora, pessoas que te ignoraram começam a perceber. Havia algo em você o tempo todo, e não era aparência, era substância. Era o óleo extraído nos momentos em que ninguém estava assistindo. Essa dor que antes parecia injusta, hoje é vista como seu diferencial. Você é respeitado não pelo que conquistou, mas pelo que suportou. Não pelo que exibiu, mas pelo que escondeu enquanto sofria. E esse respeito não vem por pena, vem por reconhecimento. Você é prova viva de que o sofrimento pode lapidar, não destruir. Que é possível passar pelo fogo e sair com brilho legítimo, não com vaidade. Sua dor não foi perda, foi investimento. E agora, o mundo começa a colher o fruto de uma alma que escolheu crescer, mesmo quando tudo dizia para desistir. Você já percebeu como algumas pessoas mudam de comportamento só com a sua presença? Como certos lugares parecem ficar mais leves ou até mais tensos quando você chega? Isso acontece porque sua voz espiritual já está ativa, mesmo quando você está em silêncio. O que você carrega tem peso, tem autoridade. E onde você pisa, o ambiente sente. O mundo espiritual responde antes mesmo de você se pronunciar, porque sua vida já é uma mensagem. Seu testemunho silencioso comunica verdades que não precisam de palavras para serem entendidas. Essa influência não vem do volume, mas da essência. Pessoas começam a refletir quando estão perto de você. Algumas se aproximam sem saber por quê. Outras se afastam sem motivo aparente. E isso não é pessoal, é espiritual. A atmosfera ao seu redor está carregada de propósito. Você é como um catalisador, acelera mudanças, provoca alinhamentos, expõe o que está escondido. E isso é poderoso, mas também exige responsabilidade, porque quem transforma ambientes com a presença precisa cuidar do que carrega dentro de si com zelo absoluto. Não se assuste com os efeitos colaterais dessa influência. Às vezes, ser mal interpretado é inevitável. Às vezes, a presença que cura também incomoda. Mas saiba, esse impacto é sinal de que você está se tornando aquilo que foi chamado para ser. Um sinal vivo, um referencial, um portal entre o natural e o eterno. Sua voz está ativa, mesmo quando você não fala. E quanto mais você se alinha com sua missão, mais poderoso se torna o som invisível da sua vida. Porque às vezes o maior sermão que alguém ouvirá será o seu silêncio cheio de verdade. Você não foi chamado apenas para transformar indivíduos. O que carrega tem poder para alterar sistemas, desafiar estruturas, reformatar culturas. Há algo em você que provoca reações em cadeia. Não é carisma, é impacto.
E o que está vindo sobre sua vida exige que você se veja além do pessoal. Sua influência não é só para inspirar, é para reformar. O que você carrega foi desenhado para ser implantado em ambientes institucionais, governamentais, corporativos, espirituais. Você é uma resposta para um problema sistêmico. Esse impacto virá não pela força, mas pela sabedoria. Não pelo confronto, mas pela presença. Você entrará em lugares onde a lógica é dominante, mas sua sensibilidade espiritual abrirá portas que argumentações jamais conseguiriam. O que você carrega confrontará o status quo, não com rebeldia, mas com verdade viva. Você será a diferença silenciosa em ambientes corrompidos. A mudança discreta, mas irreversível. E tudo isso porque você não se perdeu em meio ao processo. Porque soube manter a pureza mesmo cercado por pressões. Prepare-se para convites incomuns, para mesas que antes pareciam inalcançáveis. Mas também, prepare-se para a resistência. Porque sistemas não se deixam mudar facilmente. Mas quem foi moldado no fogo e carrega a verdade, não negocia a essência, impõe presença. E é essa presença que moverá o invisível. O impacto que você trará não será momentâneo, será transformador. E quando você passar, nada mais será como antes. Porque onde a verdade se instala, estruturas mudam. E você foi feito para isso. Você passou muito tempo em pé, esperando sua vez, observando de longe mesas onde decisões eram tomadas, influências eram moldadas e histórias eram reescritas. Muitas vezes sentiu-se como alguém que nunca seria chamado, mas agora algo está mudando. Uma movimentação silenciosa começou a acontecer e você nem percebeu. O mundo, em todas as suas esferas, está começando a sentir que falta uma peça. E essa peça é você. Uma mesa está sendo preparada. Não por vaidade, não por prestígio, mas por propósito. E seu lugar já está reservado. Não será você quem irá se forçar a entrar. Você será chamado, convidado, posicionado, porque chegou a hora de quem construiu no secreto ser reconhecido no público. Mas essa mesa não será apenas para se alimentar, será para servir. Você será chamado não porque precisa de algo, mas porque carrega algo. Sua sabedoria, sua história, sua presença, tudo isso será requisitado por pessoas que antes nem sabiam que você existia. E quando te virem ali, alguns se perguntarão como isso aconteceu. E a resposta será simples. Foi o céu que escreveu. Esteja pronto para comportar o ambiente. Mesa exige postura, exige inteligência emocional, exige clareza de identidade. Você não estará lá para impressionar, mas para influenciar. Seu tempo em pé não foi em vão, foi treinamento. E agora, sentado, você não se perderá, porque quem já foi ignorado sabe valorizar quando é lembrado. O mundo está abrindo espaço para você, não por caridade, mas por necessidade. E quando você sentar, tudo ao seu redor começará a mudar. Porque onde você chega, o propósito se manifesta. Há reuniões acontecendo, encontros importantes, decisões sendo formuladas. E sem que você saiba, seu nome está circulando entre elas. Líderes, pessoas com grande influência, estão mencionando você. Sem nunca terem te visto, sem nunca terem apertado sua mão. Como? Porque o mundo espiritual já ativou a sua frequência. Alguém ouviu falar de você. Alguém testemunhou o que você carrega. E a partir daí, começou-se a falar, a indicar, a lembrar. E agora, mesmo em lugares onde você nunca entrou, seu nome está ecoando. Isso não é vaidade, é confirmação. O que você construiu em silêncio foi observado por olhos que você não viu, mas que têm peso. E esses olhos agora estão abrindo portas. Alguns te procuram sem saber exatamente o motivo. Outros te oferecem posições ou parcerias sem entender por que sentem tanta confiança. Mas a explicação é simples. Eles estão respondendo a algo que está em você, não visível, mas perceptível.
Seu nome carrega um som, e esse som está ressoando nos bastidores do poder. Por isso, não subestime o alcance do seu processo. Você não precisa estar presente fisicamente para estar sendo considerado. E quando as portas se abrirem, lembre-se, o que te levou até lá foi a presença, não a propaganda. Você não é lembrado por causa do marketing, é lembrado porque o que você carrega tem valor espiritual real. Seu nome não está sendo promovido, está sendo reconhecido. E onde há reconhecimento verdadeiro, há propósito. Prepare-se, em breve você será chamado onde nunca imaginou estar. Chegar em lugares altos não é o maior desafio. Permanecer lá, sem se perder, é o verdadeiro teste. E nesse novo tempo, você será cercado por pessoas. Algumas com intenções puras, outras nem tanto. O problema não será a perseguição, será o convite. O maior perigo virá disfarçado de oportunidade. E por isso, você precisará de algo maior que talento: discernimento. Nem todo elogio é bênção, nem toda porta aberta é destino, nem todo braço estendido é aliança. Muitos virão sorrindo, mas poucos estarão prontos para te sustentar nos momentos em que o peso apertar. Essas alianças erradas têm um objetivo sutil: moldar você à imagem deles, tornar sua mensagem mais palatável, sua postura mais flexível, seu propósito mais negociável. Mas você não foi chamado para caber, foi chamado para confrontar. E quem confronta, inevitavelmente incomoda. Você terá que escolher: agradar ou permanecer fiel, ser aceito ou ser íntegro. Muitos dos que te aplaudirão no início tentarão te silenciar depois, porque a verdade incomoda quem vive de aparência. Por isso, mantenha seu espírito em alerta. Alianças podem ser portas ou prisões. Podem te lançar ou te travar. E nesse tempo, você precisará perguntar a Deus antes de aceitar qualquer proposta. A sua essência vale mais do que qualquer conexão. A sua verdade é o que sustenta sua unção. E se precisar andar só para preservar isso, ande, porque o que você carrega não é negociável. Nem todo aplauso vem de Deus, mas toda renúncia feita por fidelidade será honrada por Ele. Você chegou até aqui com esforço, lágrimas e fé, e por muito tempo pareceu que nada estava sendo recompensado. O mundo seguiu enquanto você esperava. As promessas pareciam distantes e o tempo parecia escorrer pelas mãos. Mas agora, algo está mudando. O céu está assumindo o volante da sua história, não mais pelas suas forças, mas pela justiça divina. Chegou a era da recompensa. Não porque você exigiu, mas porque você foi fiel mesmo quando ninguém via. O que está vindo não é favor humano, é reconhecimento celestial. A recompensa não será apenas financeira ou posicional, será espiritual, emocional, relacional. O que te foi tirado será devolvido em forma de sabedoria, honra e autoridade. Deus não apenas restitui, Ele reestrutura. Ele reorganiza sua história para que ela se torne prova viva de que quem permanece, recebe. E agora você será colocado em lugares onde sua presença será evidência de que o processo valeu a pena. Pessoas verão sua vida e entenderão: fidelidade silenciosa sempre é ouvida por Deus. Essa recompensa não será passageira. Ela não será fruto de manipulação ou esforço excessivo. Será fruto de confiança, porque quando o céu toma as rédeas, tudo muda. As portas certas se abrem, as pessoas certas se aproximam, e o tempo que antes parecia perdido será redimido. Você não correu em vão. Você não esperou à toa. Agora chegou o tempo de viver aquilo que foi prometido. E o que virá não será apenas resposta, será justiça. Existe uma grande diferença entre fama e realeza. A fama busca a atenção, a realeza carrega a responsabilidade. Muitos querem ser vistos, mas poucos suportam o peso de governar. E você foi escolhido não para se exibir, mas para reinar.
Seu chamado não é para agradar multidões, mas para influenciar destinos. Você não nasceu para ser mais um rosto entre milhões, mas para carregar um som, um legado, uma marca eterna. E é por isso que sua jornada foi tão intensa. Porque o trono exige preparo, e o preparo vem antes da exposição. Você vai perceber que a verdadeira grandeza não está no número de pessoas que te aplaudem, mas na profundidade de vidas que você transforma. Reinar não é dominar, é servir com autoridade, é andar com cabeça erguida e coração inclinado, é ser respeitado não por imposição, mas por integridade. Você foi moldado com esse DNA. Carrega em si o equilíbrio raro entre firmeza e humildade. E esse equilíbrio é o que te dará autoridade sobre territórios que outros perderam por vaidade. O tempo do anonimato serviu para te blindar do ego. E agora, o tempo da exposição virá para mostrar que é possível ser grande sem ser corrompido. Você reinará, não por imposição, mas por posicionamento. Sua voz será ouvida não porque grita, mas porque tem peso. E onde você for, haverá ordem, haverá alinhamento, haverá restauração. Porque quem foi escolhido para reinar não precisa competir. Já carrega a coroa invisível da autoridade divina. A fama passa, mas quem reina com propósito permanece. E você veio para permanecer.